Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Invencível, Mark Grayson, história dos quadrinhos completa explicada, Invencível, do canal do Espaço Nerd. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixam um like e se inscrevam no canal do Espaço Nerd, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Bom, eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, vou deixar o meu like para dar aquela fortalecida. Qualidade full como sempre. E antes de prosseguir, mandar um salve para aquela rapaziada nervosa. Um salve para o Carlos River, Alessandro Santos, Douglas Sevilho Júnior, A Guerra 145, João Daniel e para o Naofumi Watani. Membros alfa aqui do canal, muito obrigado meus queridos, tamo junto. E vamos lá rapaziada. Invencível, Mark Grayson. História dos quadrinhos completa explicada. Invencível, eu sei muito pouco de Invencível, já vi uma coisinha aqui, outra ali. E cara, eu tenho que assistir a nova temporada que eu não assisti, né? Eu vi um pouco comentário assim na minha bolha sobre a segunda temporada, velho. Será que foi abaixo da primeira? Enfim. Comentem aí se vocês viram aí o que vocês acharam. Recomenda? Foi muito bom ainda? Eu ainda não vi, eu tenho que ver. E vamos lá acompanhar a história do Mark aí, né, velho? Vamos ver como é que foi isso aí, que eu tô totalmente por fora dos quadrinhos de Invencível. Play. Fala nerd, estou de volta. Se você não me Perdão. conhece, eu sou o Caio e hoje aqui no canal eu quero trazer pra vocês a continuação de um vídeo que eu fiz na semana passada, que era a história completa do Omni-Man lá da série do Invencível, né? Tanto dos quadrinhos como a série animada que tá sendo produzida agora pela Prime Video, né? O vídeo de hoje eu vou explorar um pouco mais agora a história do Mark Grayson, né? Que é o próprio Invencível e é o filho do Omni-Man, né? Eu falei um pouquinho sobre ele no último vídeo, né? Porque foi mais focado realmente na história do Omni-Man, tudo sobre o Omni-Man, os mistérios da vida dele. Se você quiser assistir esse vídeo, se vocês quiserem que eu traga o do Omni-Man, é só comentar aí, rapaziada, em peso. Hoje, então, é focado no Invencível, no Mark. E, cara, esse vídeo aqui, obviamente, vai ter spoilers sobre as histórias do Invencível, né? Dos quadrinhos e provavelmente do futuro da animação também. Então, assista esse vídeo por sua conta e risco. E, pessoal, esses vídeos, eles dão muito trabalho, porque eu tenho que ler vários quadrinhos, tenho que compilar tudinho, contar a história bonitinha pra vocês. Então, como dá muito trabalho, eu peço muito a ajuda de vocês pra compartilhar esse vídeo, comentar qualquer coisa aqui embaixo, o que você achou, deixar o like e passar aqui no canal também todos os dias, meio-dia e meia, que vai ter um vídeo novo pra vocês. Eu tô me esforçando ao máximo pra trazer vídeo todos os dias, então me apoiem, cara, apoia esse conteúdo nerd no YouTube e vem fazer parte da família se inscrevendo aí, beleza? É isso aí, beleza. Agora, sem mais enrolação, bora falar da história do Mark Grayson. Ó. Espaço Nerd. Bom, então vamos lá. Quem é o Invencível? Bom, como o vídeo eu já sei que é grandinho, eu vou até me deitar na cadeira aqui, velho. Pelo menos deitar um pouquinho assim. Vambora, velho. Invencível, ou Mark Grayson, é um super-herói, cara, que surgiu nas HQs, né, do Invencível, publicada pela editora Image Comics lá em 2003. E que recentemente... Caramba, velho. Perdão. Se não me engano, o Invencível também é do mesmo criador de The Walking Dead, não é? Doideira, né? Foi adaptado em uma animação pela Prime Video. Bom, então vamos falar sobre a história, cara. A história começa mostrando Mark Grayson, um garoto normal e típico adolescente de escola norte-americana, mas não um normal adolescente. Mark é o filho do Omni-Man, um Viltrumita, que é um dos maiores super-heróis da Terra, cara, e também de todo o universo, né? E membro honorário do grupo Guardiões do Globo, né? Uma espécie de Liga da Justiça. Lembrando que essa história que eu tô contando pra vocês é dos quadrinhos, beleza? Pode ser que na animação seja adaptado fielmente assim ou então não. Quando Mark ainda era bem jovem, o seu pai Nolan Grayson lhe contou que era um alienígena vindo do planeta Viltrum e pertence a uma raça chamada de Viltrumitas, uma benevolente raça de seres extremamente fortes e poderosos, e que iam de planetas a planetas oferecendo proteção para os mais necessitados. Nolan também sempre disse que assim que se tornasse mais velho, o pequeno Mark também iria desenvolver os seus próprios poderes, como super força, velocidade, invulnerabilidade e conseguir voar. Durante o seu último ano na escola, os poderes do Mark finalmente se despertaram. Assim que ele contou essa novidade para o seu pai, ele logo foi levado para o seu alfaiate, que preparou o seu uniforme, né, de super-herói, e também já começou a combater os crimes. Um dia na escola, após ver um valentão batendo em uma criança, Mark interveio e bateu nesse valentão. Como é de se imaginar, ambos
ambos foram parar na diretoria. O diretor da escola elogiou Mark pela coragem, mas pediu para ele tomar cuidado, pois ele não era invencível. Bom, após essa conversa, o Mark acabou usando algumas coisas ali como inspiração para criar o seu nome de super-herói. Então ele começou a combater o crime com o título de O Invencível. Bom, nerds, se você assistiu o vídeo do Omni-Man que eu fiz aqui no canal, você sabe que esse nome é colocado em teste muitas e muitas vezes nessas histórias, né? Tanto nos quadrinhos como na animação. O Mark então conheceu a equipe local de jovens super-heróis que lutam contra o crime, né? Composta por Adam, Eve, o robô, Explode Rex e Duplicata. E ele também descobre que a Eve estuda no mesmo colégio que ele, né? E rapidamente eles se tornam amigos. E aí depois somos apresentados aos melhores amigos do Mark, o William e Amber, né? A namorada do Mark. Falando sobre a sua primeira batalha, né? Uma das primeiras é contra a invasão alienígena Trax aqui na Terra. E nisso seu pai Nolan fica preso na dimensão dessa raça alienígena, né? Ele não retorna por meses. E quando seu pai estava nessa dimensão alternativa, o Mark conhece pela primeira vez o Alan, né? Ou também conhecido como Alien, um soldado da colisão de planetas. Eles têm até uma luta ali, mas eles acabam parando de lutar na Lua, aonde começam a conversar por telepatia. E então eles descobrem que o Alan, cara, estava vindo pro planeta errado por 15 anos, pois é. E o Mark ainda aprende que nem todos os problemas precisam ser resolvidos em uma batalha, na porrada. Mas falando de batalha, cara, teve uma batalha chocante nesses quadrinhos. O Omni-Man, que é o pai do Mark, mata quase todos os membros dos Guardiões do Globo. E depois dessa chacina, né, o diretor da Agência de Defesa Global, o Cecil Stedman, nomeia o robô como novo líder de uma nova equipe dos Guardiões do Globo. Essa equipe foi composta pela Duplicata, Menina Monstro, Sansão Negro, Eve Atômica, Explode Rex e o próprio robô. O Mark foi convidado a integrar na equipe, porém ele acabou recusando. Quando um dos membros dos Guardiões do Globo, o Immortal, volta à vida graças ao regenerador dos gêmeos Mauler, né, ele parte em direção ao Omni-Man com sangue nos olhos, né, começando uma luta sinistra. O Mark estava estudando com William, quando passa na TV o seu pai brigando com o Immortal, um antigo herói, né? E logo então ele foi atrás para ajudar o seu pai. Chegando lá, o Mark confronta o seu pai. Nolan então se vê obrigado a contar ao Mark toda a verdade, né? Que na verdade foi ele que assassinou todo aquele grupo. E ele também conta a verdadeira história sobre os Viltrumitas e sobre todo o seu império. E o verdadeiro propósito do Nolan planetas, ali né, na Terra era na verdade conquistá-la. Os Viltrumitas não são benevolentes como dizem. Na verdade são resultados de milhares de anos de estudo e reprodução seletiva e eugênica, né? O Império Viltrumita se expandiu ao longo do tempo, começou a conquistar outros mundos, porém depois descobriram que só precisavam de um Viltrumita por planeta. Então eles foram de planetas a planetas para oferecer uma troca, em que os próprios Viltrumitas pudessem subjugar todos os recursos naturais desses planetas. E em troca, esses Viltrumitas também protegeriam esse planeta e deixariam as suas tecnologias ali para esses povos usarem. Isso, obviamente, se esses povos aceitassem, né? Mas se eles recusassem, eles seriam erradicados e os seus recursos seriam utilizados de qualquer forma. O Nolan chegou à Terra, conheceu a mãe do Mark, né? Ficaram ali de romancezinho. E bom, depois ele assumiu o disfarce de Nolan Grayson, sendo um marido, né? E um super-herói. Mas assim que o poder do seu filho despertou, né? Do Mark, ele voltou para a sua missão e a razão dele ter vindo aqui para a Terra. O Mark ficou obviamente chocado em saber que o seu pai queria que ele tomasse posse do planeta Terra e controlasse a Terra. E é claro que o Mark recusou e conheceu um lado do seu pai que ele nunca havia visto antes, né? Um lado frio e muito mais agressivo. O Nolan argumenta que eles viverão por milhares de anos e até lá todos que eles amam já terá morrido, né? E acabou rolando até uma briga brutal entre ele e o seu pai, resultando no Invencível sendo drasticamente ferido e drasticamente vencível, né, velho? Seu pai, resultando no Invencível sendo drasticamente ferido e deixado à beira da morte pelo seu pai. Mas chocantemente o Nolan o abandona e deixa a Terra em direção ao espaço chorando. O Mark vê todo o legado do seu pai ser jogado no lixo e durante a luta deles, diversos locais foram destruídos aqui na Terra, milhares de pessoas também foram mortas e tudo sendo transmitido pela TV. Mas para a felicidade do Mark, ninguém ouviu que o Nolan era o seu pai. Então para as pessoas ali, estavam achando que o Nolan era um vilãozão, o Omni-Man era um vilão sinistro e que o Invencível estava tentando salvar a Terra. Então destruiu tudo, destruiu, mas ele sabe
saiu ainda como um herói. Mark ficou em coma por 2 semanas e após a recuperação, viu a sua vida virar de cabeça para baixo. A sua mãe Deborah entrou em uma depressão profunda. O seu melhor amigo e a Amber, né, a sua namorada, descobriram a identidade do Mark. Depois o Mark também começou a trabalhar para o Cecil Sandman para ajudar algumas ameaças ali de nível planetário, né? E isso se estende a quase toda a história. O Mark toda hora indo ali no chamado do Cecil, ajudando a combater alguns vilões. É uma parceria de altos e baixos, né? O Invencível se mostra um super-herói bem tranquilo, né? E aprendeu a balancear sua vida heróica com a sua vida pessoal. Porém, ser um herói controlado pelo governo do jeito que ele é extremamente difícil. Mark então foi para a faculdade, conheceu um monte de novas ameaças, né, como uma espécie de aliens parasitas chamados de Sequids, um cientista louco chamado de Dr. Sinclair, que inclusive transforma estudantes e sem-tetos em seu próprio exército de soldados chamados de Rain Man. E o Mark também conhece um dos seus maiores antagonistas de todos, um homem chamado de Angstorm Levy, que consegue realizar viagens interdimensionais, que se torna um dos mais perigosos e recorrentes vilões, né, que culpa o Mark pelo incidente que pavorosamente o desfigura, e ele constantemente busca formas de atacar o Mark brutalmente, né, como um ato de vingança, até que eventualmente o Mark é convidado para ir a um distante planeta, a mando do Cecil, né, para ajudar uma raça de insetozoides. Se você já viu o vídeo do Omni-Man, você sabe do que eu tô falando, né, mas voltando aqui pro vídeo, o Mark então é levado para o planeta Traksha, aonde ele acaba encontrando o seu próprio pai, o Nolan, que chegou ao planeta e se tornou o líder desse novo planeta. E, inclusive, também teve um filho com a rainha Andressa, que era a rainha desse planeta. O Nolan, então, conta ao Mark que, ao abandonar o planeta Terra, ele estava cometendo traição. Então, os outros Viltrumitas vão caçá-lo para matá-lo, né? E também para o Nolan ter o mínimo de chance de sobreviver, ele precisa da ajuda do Mark para proteger a sua nova esposa e seu novo filho. E de repente, nerds, aparecem 3 novos Viltrumitas no planeta, que causam uma batalha que mata milhares de Trakshanos, né? E Mark é quase morto, e o seu pai inclusive tem a espinha brutalmente esmagada. Mas os Viltrumitas não matam Mark, o deixam lá e o nomeiam como um novo embaixador da Terra no Império Viltrumita. Semanas se passam, o Mark se recupera e ajuda os Traxianos a se reerguer, né, do ataque Viltrumita que eles sofreram. Então a rainha Andressa pede ao Mark para voltar. Então o Mark ainda leva mais uma bordoada, velho. Porra. Né, do ataque Viltrumita que eles sofreram. Só que uma coisa que eu tô ligado é que quanto mais batalhas assim contra oponentes fortes ele luta, mais ele cresce. Tipo assim, quanto mais forte é o oponente do Mark, mais ele tende a crescer com aquele oponente ali, tá ligado? E ajuda os Traxianos a se reerguer, né, do ataque Viltrumita que eles sofreram. Então a rainha Andressa pede ao Mark para voltar à Terra e levar o seu irmão junto, né, o seu meio-irmão, e explica que ele envelhecerá muito mais rápido, até um certo tempo, e depois ele vai estacionar, vai viver por muito mais tempo numa certa idade, né. Devido a toda essa confusão, a Andressa acha que o seu filho terá uma melhor qualidade de vida vivendo na Terra com seu irmão. E então Mark retorna à Terra com seu irmão e pede para sua mãe aqui na Terra criá-lo. Deborah então aceita e o nomeia de Oliver. Cara, na moral, o Mark tá parrudo ali, tá com um físico foda lá. Para sua mãe aqui na Terra criá-lo. Deborah então aceita e o nomeia de Oliver. Mark então é atacado novamente por Angstorm Levy, que leva sua mãe e irmão como reféns, né? E durante a luta, o Mark acaba ficando encurralado em diversas dimensões alternativas. Mark então joga o Angstorm em uma realidade, deixando-o aparentemente morto, ficando ambos então nessa dimensão. Mark então é resgatado depois por uma versão mais velha dos Guardiões do Globo, que o alertam que sem o Mark para defender a Terra, basicamente todo o planeta vai acabar se lascando no futuro. E a versão mais velha da Ivy Atômica assume pro Mark que ela sempre foi apaixonada por ele, porém nunca teve coragem de dizer isso pra ele, né? O que faz o Mark se questionar sobre a sua vida amorosa. Quando o Mark retorna, ele e Amber mutuamente decidem terminar, e após um curto período de tempo, ele e a Ivy Atômica começam a namorar, um relacionamento que dura até o fim dessa série, mas com altos e baixos. E bom, nerds, nesse período ocorrem inúmeras batalhas, como contra o líder, né, Sequids, entre outras. Mas pro vídeo não ficar com mais de 8 horas de duração, eu vou pular aqui alguns acontecimentos e vou ir pros acontecimentos mais importantes. O irmão do Mark, o Oliver, continuou crescendo, né, em um curto período de tempo. O Mark depois então decide treiná-lo, e depois eles passam a combater alguns crimes juntos, né, tipo Batman e Robin. Num certo dia, uma mulher Viltrumita chamada de Anissa aparece na
na Terra e lembra de uma forma violenta ao Mark que ele deveria estar conquistando a Terra e não a protegendo desse jeito. Após inúmeros embates contra outros vilões, o Mark percebe que Cecil anda escondendo inúmeras coisas dele, como usar secretamente o Dr. Sinclair para criar vários Raymans, né, sem o apoio do governo, além de usar um novo personagem também chamado de Asa Negra, que inclusive matou inúmeras pessoas no início dos quadrinhos contra o Mark. Cecil, então, Caraca, é uma referência àquele herói lá, mano, que eu não lembro o nome agora, que ele grita assim, sei lá. inclusive matou inúmeras pessoas no início dos quadrinhos contra o Mark. Cecil então manda vários Raymans contra o Mark e acabam descobrindo a sua fraqueza. Os Viltrumitas têm um sistema chamado de equilíbrio que fica na sua orelha e tem que estar em total equilíbrio para eles conseguirem voar. Caso algum pulso atinja sua orelha, ela começa a sangrar, e se continuar por muito tempo pode até mesmo matar os Viltrumitas. Mark então consegue escapar de Cecil e pede ajuda aos Guardiões do Globo, e então rompe a sua relação com Cecil e adota um novo uniforme, sendo esse agora azul e preto. O Mark então, com a ajuda do seu irmão Oliver, começa a combater o crime de forma livre, sem qualquer ligação com o governo. Mas a relação entre Mark e Oliver tem também os seus desafetos, né, o seu desentendimento. O Oliver não tem muito senso moral, ele acaba matando vários vilões sem dó, e acaba até mesmo deixando o Mark muito irritado. É quase um anti-herói, na verdade é um anti-herói. O relacionamento do Mark e da Eve se desenvolve e cresce ainda mais. E Eve também, cara, que estava atuando sem o apoio do governo, decide abrir uma empresa chamada de Invincible Inc. Essa empresa funciona como uma agência de proteção, sendo possível até mesmo contratar o Mark para proteger o seu negócio ou então proteger alguma pessoa. Mas então o Mark percebe que ele está sendo monitorado por um Orbis voador. Os Orbis então se mostram ser uma arma avançada do vilão Angstor Levy, que claramente não estava morto, né, como o Mark achava. Então esse vilão ataca o Mark. Depois, em um evento chamado de Invincible War, Mark e os Guardiões do Globo enfrentam vários Marks de outras realidades, reunidos, né, pelo Armstrong. O ataque desses vários Marks de versões alternativas acaba sendo sanguinário, cara, e a Eve é brutalmente atingida. O Mark e os outros heróis são capazes de repelir essa ameaça, mas as consequências da batalha são enormes, como muitas pessoas morrendo, cidades inteiras destruídas, e a maioria dos Marks acabam sendo mortos, né, e os restantes ficam presos em uma dimensão alternativa. Oliver faz então o Mark duvidar da sua moral, né, tentando convencer ele a finalmente matar o Armstrong. Porém o Mark não é rápido o suficiente, e o Armstrong foge em um portal, e na tentativa de segurar esse vilão, o Mark acaba amputando o braço dele, cara, através desse portal. Após toda a guerra, o mundo é deixado em um caos. Vários heróis morreram, como o Explode Rex e o Asa Negra. Cecil então convida o Mark a ingressar em uma nova versão dos Guardiões do Globo que ele estava montando, mas novamente o Mark recusa. No entanto, o Mark nem tem muito tempo para se recuperar da guerra, já que em um belo dia, um velho sádico Viltrumita aparece na Terra, chamado de O Conquistador, que foi enviado pelo Império Viltrumita para confrontar o Mark, né, e dominar a Terra. Contudo, já esperavam que o Mark não tivesse feito nenhum progresso, e isso seria uma desculpa para matar ele, né? Então Mark e o Conquistador lutam em uma batalha muito sangrenta. O Oliver até tenta, né, ajudar o seu irmão, mas é rapidamente vencido por esse outro Viltrumita. A Eve Atômica é empalada e praticamente declarada morta, mas ela não havia morrido, e com o seu poder ela consegue reparar o seu corpo e praticamente se ressuscitar, né? Eve então lança uma enorme rajada de energia contra o Conquistador. O Mark então junta todas as suas forças e raiva pela morte da Eve, né, que ele achava que estava morta, e começa a dar inúmeras cabeçadas no Conquistador, deixando ele praticamente morto. Cecil então pega o corpo do Conquistador para ele se recuperar e conseguirem estudar melhor o corpo dos Viltrumitas através do Conquistador. Mark e Oliver depois disso são levados ao hospital para se recuperar, né, dos seus machucados. O Mark conta ao Oliver que mudou de ideia e jamais vai hesitar em matar os seus inimigos novamente. A partir desse ponto, a série começa a mostrar lutas cotidianas, como Mark usando seu novo pensamento contra os seus vilões. Mas eu não vou ficar contando essas histórias que não tem muita importância. Eu já vou pular para as partes que fazem mais diferença nessa cronologia geral do Mark. O pai do Mark... Pô, então agora o Mark vai partir pra violência mesmo, pra matar, né, velho? Cara, assim, eu tenho um pensamento de que há vilões, cara, que não merecem ficar vivo, cara. Tem ameaça que você tem que cessar, tá ligado? Tipo assim, acabou, não tem mais pra onde ir, velho.
se eu deixar esse cara vivo, milhões e milhões vão continuar morrendo. Vou ter que acabar por aqui, tá ligado? Enfim. Das partes que fazem mais diferença nessa cronologia geral do Mark. O pai do Mark, o Nolan, retorna do espaço junto com Alan, o Alien, né? E recruta o Mark e vários outros heróis para uma batalha chamada de Guerra Viltrumita. Enquanto estavam a caminho do planeta natal da coalizão de planetas, eles são pegos em uma emboscada pelo Conquistador e outros 2 Viltrumitas. E de uma vez por todas, novamente na batalha do Mark contra o Conquistador, o Mark mata de vez o Conquistador. Mas a luta é brutal, deixando o Mark extremamente ferido. Então o Nolan e o Oliver ficam com o Mark em um planeta por meses, né? Até o Mark conseguir se recuperar totalmente. Assim, quando ele se recuperou, o grupo partiu em direção ao planeta da coalizão, que estava sendo atacada pelo líder dos Viltrumitas, o Trigg. O exército do Trigg, cara, então é repelido pela combinação do Mark, Oliver, Nolan e o exército da própria coalizão de planetas. E a guerra parte em direção ao planeta Viltrum, que é destruído pela junção do Mark, Nolan e Oliver. E após matar o líder da coalizão de planetas, o Thaddeus, o Trigg parte para cima do Nolan e os seus filhos, ferindo brutalmente todos eles, né, pra você ver o quão poderoso é o Trigg. Mas ele fere principalmente o Nolan, atravessando seu peito, deixando então todos ali no espaço e partindo em direção à Terra. Mark e Nolan então passam a acreditar que eles vão encontrar a Terra depois disso destruída, como uma vingança pelo planeta Viltrum, né? Por isso eles partem correndo em direção à Terra. Mas, para surpresa deles, quando eles chegam na Terra, está tudo normal. Mark e o Nolan acabam encontrando o Trigg, que lhes fez, né, uma proposta, praticamente uma ameaça. Se o Mark e o Nolan deixarem o Trigg e os outros Viltrumitas restantes ali na Terra se reproduzindo e perpetuando a raça deles, né, dos Viltrumitas, eles não vão destruir a Terra e matar todo mundo. Mesmo relutante com essa proposta, o Mark concorda, e logo os Viltrumitas desaparecem no meio da população, encerrando assim essa guerra, né, dos Viltrumitas. No entanto, apesar dessa trégua, o Alien desenvolve uma nova versão do vírus Scourge, né, ainda mais mortal. O perigo é que essa nova versão do vírus pode potencialmente atingir também os humanos, e não só a raça dos Viltrumitas. E após voltar à Terra, o Mark continua o seu relacionamento com a Eve, mas uma notícia bombástica o afeta drasticamente. Mark então foi pra guerra novamente com os Viltrumitas. Quando Mark foi pra guerra com os Viltrumitas, né, a Eve estava grávida aqui na Terra. E achando que o seu namorado tinha morrido, ela optou por fazer um aborto. E a partir desse momento é só desgraça atrás de desgraça na vida do jovem Mark. Nossa, o Mark então cara, continua combatendo o crime com a Eve, né, através da empresa Invincible Inc. E pontualmente com o Cecil e os Guardiões do Globo. Mas a moralidade do Mark é novamente posto em jogo, cara, quando Las Vegas é completamente destruída por um vilão lá chamado de Dinosaurus, que usou inúmeras bombas de hidrogênio para transformar toda a cidade em vidro. E durante um período, o Mark tentou conversar mais e lutar menos contra os seus vilões, né, na tentativa de diminuir os estragos causados por suas batalhas. Em alguns casos até que deu certo, mas em outros se tornaram enormes erros. Quando o Mark vê que pelo menos uma coisa boa saiu da destruição de Las Vegas, ele toma a decisão de retirar o Dinosaurus que estava preso lá no Pentágono, algo que fez o Mark se tornar o inimigo do planeta por um bom tempo. Eventualmente, o Alan aparece na Terra na intenção de liberar essa nova versão do vírus Scourge, né, para matar todos os Viltrumitas. E depois de uma luta com o Mark, ele acaba sendo infectado e perde os seus poderes por um determinado tempo, né? Mas o Mark ainda acaba sobrevivendo. Mark então fica detido em um navio de guerra Viltrumita e fica sob a observação de Trigg após a sua recuperação, né? E durante esse tempo, o líder Viltrumita estudou o DNA do Mark e descobriu que Mark e Nolan são descendentes do líder supremo dos Viltrumita, o já morto, né, Argal, pelo qual Trigg tinha uma enorme inspiração e até mesmo tinha consigo o crânio desse líder. Os acontecimentos derivados disso, né, eu já falei no vídeo do Omni-Man, então assiste lá depois. Após conseguir os seus poderes de volta, o Mark acaba enfrentando outra grande tragédia. O Dinosaurus, que naquele momento, né, estava trabalhando para o Mark para fazer algumas coisas boas para o mundo, soltou um monte de bombas pelo mundo que matou milhares de pessoas. E o resto da população vê pela televisão o Mark sendo morto pelo
pelo Dinosaurus, né? Mas secretamente ele tinha colocado o Mark verdadeiro em coma e matado um clone que ele havia criado. Mark então tenta uma última conversa com esse vilão, né, o Dinosaurus, antes de matá-lo. Uma conversa até filosófica, que faz o Mark acreditar que o Dinosaurus tem um complexo de Messias. E após essa conversa, e vendo os erros que ele tinha feito, o Dinosaurus pede ao Mark para matá-lo, pois apesar de querer fazer o bem para o planeta, os seus métodos não são lógicos e ele não deve viver. O Mark então concorda e acaba o matando. Depois ele começa a trabalhar para o Cecil novamente como uma forma de penitência por ter soltado o dinossauro. Voltando para casa, a Eve conta ao Mark que ela está grávida novamente e dessa vez pretende ter o bebê. Eles então passam um tempo se preparando para ter esse bebê e se mudam para a casa de infância do Mark. E durante esse período, o Trag, cara, acabou atacando o Nolan depois de descobrir a sua descendência. Porque, na verdade, o Nolan que teria o sangue real ali de liderar os Viltrumitas. Então o Nolan acaba realmente se tornando o líder de todos os Viltrumitas restantes. E depois ele ainda prende o Trag. Eu também expliquei isso melhor, cara, lá no vídeo do Omni-Man. Então depois você assiste lá. E durante esse tempo, o Angstorm Levy, cara, ataca novamente. Pensa num cara chato e repetitivo, pois é. Só que dessa vez ele ataca a Eve e quando o Mark chega, ele é transportado para um planeta devastado, aonde encara uma versão sua canibal, que só estava tentando pegar um lanchinho do Mark pro almoço, pois é, cara. E no período que o Mark ficou preso nesse planeta, Angstorm Levy e a Eve, cara, conversam sobre como ele poderia fazer algo de bom com a sua vida, ao invés de ficar tentando matar o Mark todas as vezes. Então o Angstorm traz o Mark de volta, mas o Mark de uma outra dimensão aparece e sequestra o Angstorm, cara, para a sua dimensão. E depois disso, nerds, nos quadrinhos, o Mark não tem tantas grandes histórias assim, antes do robô lhe informar que encontrou a dimensão paralela que o Angstorm Levy estava, né? E disse que ele poderia mandar o Mark pra lá. A Eve implora pro Mark não ir, mas o Mark não consegue ver, sabendo que o Angstorm Levy pode mudar de ideia toda vez e voltar para matá-lo de novo. O Mark então vai para essa dimensão e encontra o Angstorm Levy entre a vida e a morte, ajudando o Mark dessa dimensão a expandir o seu império. Olha que bizarro. Mas o cara que também estava ali dá uma rasteira em todos e mata o Angstorm Levy, juntamente com o Mark daquela dimensão, deixando também o Mark original para trás. O Mark, depois de um tempo, consegue voltar para sua dimensão com a ajuda do robô também, só que o robô dessa dimensão alternativa, não o robô original. Mas esse processo acaba levando vários e vários meses. E quando o Mark volta, a Eve se distancia dele, pois não quer a filha dele crescendo em um ambiente onde não tem garantia de que o Mark vai sobreviver a qualquer aventura que ele está disposto a se submeter. O Mark então sai meio sem rumo, aonde é interceptado pela Viltrumita Anissa. De primeira, ela tenta puxar um papo com ele, diz que estava à sua procura, mas o Mark a ignora, não querendo atrapalhar sua trégua com o Tragner. Mas então Anissa revela que quer se acasalar com o Mark, mas ele obviamente recusa, mas ela não aceita e parte pra cima no soco, cara, e acaba nocauteando o Mark. E tudo acaba com a Anissa em cima do Mark, fazendo umas coisas que o Mark não autorizou. Pois é, ela tava se acasalando com ele sem lhe deixar. Algo que mexe profundamente com o psicológico do Mark por um longo tempo. Cara, isso que aconteceu, eu não posso falar exatamente as palavras, né? Senão dá ruim aqui no YouTube. Mas é exatamente isso aí mesmo. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Ah, mano. Caralho, velho. Mano, a Invencível, eu sabia que era um bagulho pesado. Mas eu não imaginava que era tão pesado assim, cara. Mano, cara, assim, me parece, assim, tem uma obra, é uma obra que, assim, olhando por cima, me parece ter seus problemas, tá ligado? A questão de narrativa ali, não sei, esse negócio de discurso no jutsu do mar, esse negócio de moralidade, sei lá, me parece ser algo que, pô, não é tão bem explorado, mas, sei lá, assim, uma análise superficial, velho. Sei lá, por que eu acho isso? Eu não sei, simplesmente é porque eu não sei. Eu só olho assim, tá ligado? Sei lá, velho. A questão da Eve não querer o bebê por causa de, pô, não sei se o Mark vai ficar, né, se ele vai voltar vivo de todas as batalhas. Pô, sendo que eu olho por tudo que o Mark já passou. Enfim, eu sei lá, mano, assim, é muito estranho, mano, o rumo que essa obra toma tem hora, tá ligado? E agora isso daí, que doideira, mano. Não dá ruim aqui no YouTube, mas é exatamente isso aí mesmo. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... O Mark então parte em busca do robô e também vai atrás do Cecil.
E nesse processo, o robô, que agora é um novo drone, corta o pescoço do Cecil, cara, o matando, e parte em direção a Eve, cortando as pernas dela fora. Mark e Eve conseguem fugir e vão para uma espaçonave viltrumita que estava em órbita, aonde a Eve acaba dando à luz a filha deles, chamada de Tara. O plano de longo prazo do robô começa a tomar uma forma e ele assume o controle do mundo, matando muitos vilões e heróis. Mas no final das contas... Eu sempre suspeitei do robô que o robô era sem futuro, cara. Eu nunca fui com a cara do robô, meu irmão. Controle do mundo, aí demorou até ele se revelar, né, velho? Se revelar. Mas no final das contas, ele acaba inaugurando uma utopia aqui na Terra. Mark e Eve escapam e vão para o planeta da coalizão, deixando o robô dominar a Terra. Pois apesar dos planos do robô serem horríveis, ele consegue resultados até que positivos aqui com a Terra. Agora na série é mostrado como Mark e Eve estão se acostumando com essa nova vida em um planeta alienígena e também sendo pais. Mas o Mark logo é contratado pelo Alan para atuar como um espião da coalizão. E em uma missão, o Mark e o Oliver, né, que estava agora com um manto de Omni-Boy, são mandados para o planeta Traksha para investigar uns avistamentos ali do Trag, pois eles acreditavam que o Trag estivesse criando um exército de meio-sangue viltrumitas nesse novo planeta Traxa. E durante essa missão, o Mark também entra em contato com um Alan que emitia uma luz brilhante e azul, que acaba deixando o Mark inconsciente. E quando o Mark acorda, ele está de volta, só que 5 anos no passado. Bom, nerds, esse arco é um pouco bagunçado, mas o que acontece aqui é que o Mark tem a oportunidade de corrigir alguns erros do passado, mas fazendo isso, ele pode mudar completamente o seu futuro. E nisso, cara, ele não terá mais a sua esposa e nem a sua filha se ele fizer alguma coisa errada. Mark então se opõe e retorna ao futuro. E em uma reviravolta triste, quando ele volta ao presente, já se passaram mais 5 anos. A sua filha já havia crescido e a Eve seguiu em frente, achando que ele havia morrido de novo, né? Então Mark e a Eve decidem tirar umas férias em um planeta alienígena com a filha deles, a Tara. Mas essas férias logo são interrompidas por 2 viltrumitas jovens, e também de meio sangue, né, filhos do Trag. Eles sozinhos não são capazes de derrubar o Mark, mas o Mark, tendo que cuidar da sua família, né, que era um pouco mais fraca, não é capaz de lutar contra eles adequadamente. O Oliver aparece na tentativa de ajudar o seu irmão e avisá-los, né, de que Trag está vindo pra lá. E o Oliver também salva sua sobrinha de ser atacada. O Trag chega e acaba matando o Oliver, né, e provocando o Mark. Mas Mark acaba matando o filho de Trag bem na frente dele também. Trag, em retaliação, divide Mark e a Eve ao meio. Caralho! E os abandona praticamente mortos na frente da Tara. E achando que tinha ganhado, Trag vai embora, né. Mas os poderes da Eve aparecem e repara os danos sofridos por ela e pelo Mark. E após isso, eles partem em direção ao planeta da coalizão, onde realizam um funeral ao Oliver. E informam também ao Alan e ao Nolan sobre o exército que Trag estava formando. Sabendo que eles iriam enfrentar a pior ameaça por qual eles já passaram, Mark e Eve decidem então se casar, né? Afinal, eles não sabiam se teriam uma outra oportunidade dessa. E nesse confronto final, unem forças todos os heróis da Terra, né? Mais o exército da coalizão de planetas e também os viltrumitas leais ao Nolan, contra o Trag e o seu exército de milhares de viltrumitas de meio sangue. Meio sangue, cara, é um exemplo tipo o Mark, que é metade viltrumita e metade humano. Só que os do Trag é metade viltrumita e metade o povo lá de Traxa. Ambos os lados sofrem grandes perdas nessa grande guerra, mas a diferença é que Trag não se importa com ninguém, muito menos em ver os seus próprios filhos morrerem, focando só na sua vingança contra o Nolan e contra o Mark. E vendo isso, os filhos do Trag o abandonam e param de lutar. E em um golpe final, o Trag transpassa o peito do Nolan, destruindo o seu coração e o matando. E em uma última luta, o Mark e o Trag saem no quebra-pau, cara, na superfície do Sol, com Mark saindo como vitorioso e Trag se desintegrando no próprio Sol. O Mark então salvou o universo da ameaça do Trag, mas nisso acabou perdendo seu pai, que no seu leito de morte, né, declara o Mark como o novo líder dos viltrumitas. Afinal, ele também tinha sangue real. O Nolan então agradece ao Mark, pois Mark mudou o coração do seu pai e a história dos viltrumitas para sempre. E logo em seguida, ele morre. Após toda essa saga contra o Trag, o Mark, a Eve e os outros heróis da Terra invadem a Terra novamente e destroem um robô e tomam também o controle sobre a Terra. E no final da série vemos o Mark sendo um verdadeiro líder benevolente do Império Viltrumita. E
e com a Ivy Atômica sempre ao seu lado. O Mark, então, depois disso, dedicou a sua vida Pô, a em Ivy é tornar roubada pra concretos, caralho também, os né, velho? ideais que seu pai lhe ensinou quando era pequeno, sobre o Império Viltrumita, e usou a sua força para o bem. A sua filha Tara se tornou uma super heroína, igual ao seu pai e também à sua mãe, e Mark também descobre que teve um outro filho, chamado de Mark, que se tornou também daquela Viltrumita lá, um né? novo protetor da Terra e um novo invencível. O Mark é o fruto daquele acasalamento lá não consentido pelo Mark, cara, que aconteceu lá com a Nessa, né, uma outra Viltrumita muito maluca. E a história acaba com o Mark sorrindo após Eve lembrar que ele se tornou aquilo que o seu pai sempre quis que ele Logo o fosse. Mark tá ficando grisalho, velho. Sorrindo após Eve lembrar que ele se tornou aquilo que o seu pai sempre quis que ele fosse. E lembrou-se de que seu pai disse após a sua primeira luta: "Que você terá após 500 anos?" Pois é, nerds, essa é a história do Mark, né? Ou somente Invencível. Bom, nerds, é isso aí. Essa foi a história completa do Invencível. Espero que vocês tenham curtido. Espero que eu tenha respondido aí algumas dúvidas, alguns mistérios que ficaram ao longo dessa animação que vocês estão assistindo. Algumas pessoas também que lêem um quadrinho ou outro. Eu acho que agora vocês estão entendendo bem a história do Mark Grayson, né? Do Invencível. E também do Cara, que Omni-Man, loucura, né? Se vocês cara. quiserem as histórias de outros personagens, comenta aqui embaixo que eu posso trazer pra vocês, tanto da série Invencível quanto de outras séries também, beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, fala, valeu, fui! Caramba, velho. Assim. Uau. Assim, pô, eu não sei nem o que dizer, cara. Loucura total. A história de Invencível vai muito mais além do que eu imaginei, cara. É muito brutal, com reviravoltas, com. Cara, que bizarrices. Putz, grila, cara. Mas tá aí, velho. A história de Mark Grayson, né, velho? Invencível. O mangá Invencível pelo Espaço Nerd. Comentem o que vocês acharam. E se vocês quiserem que eu traga a parte do Omni-Man, a história do Omni-Man, comentem aí que eu trago também. Se tiver bastante comentário. Uma pessoa comentou e tiver bastante o like no comentário do amigo lá, ou bastante gente comentando mesmo pedindo, eu trago, tá, rapaziada? E assim, cara, vídeo muito bom do Espaço Nerd. Obviamente aqui ele fez um resuminho aqui, pulou alguns acontecimentos que não são tão irrelevantes. E, cara, que doideira, cara. Puta que pariu. E o lado bom que eu fico assim aliviado é saber que Invencível, pô, mano, é uma história até que grande, né, velho? Vai ter várias e várias temporadas aí ainda, né, velho, ao longo dos anos. Isso é bom, né, velho? Porque essa primeira temporada eu gostei pra cacete, não assisti a segunda. E uma obra parece ser muito foda. Assim, vendo aqui, que nem eu repito, tem algumas coisas assim que eu torço o nariz, não parece ser muito legal, mas assim, pelo menos as batalhas assim em si, né, velho, deve ser muito épico, né, mano? Sei lá. Bom, é isso. O link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like e se inscreva no canal do Espaço Nerd. Ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe aí pra gente. Comentem o que vocês acharam, tá? Foi um vídeo onde eu prestei bastante atenção aqui no conteúdo, né, velho? Eu comentei muito pouco. Até porque eu não sei da história de Invencível, eu sei nada. Enfim. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um abraço, tamo junto. Eu fui.